Pessoal, então, boa noite de novo, né? Agora que a gente está gravando. Na aula passada, a gente discutiu uma introdução ao sistema nervoso central, e eu passei muito tempo falando para vocês do quanto esse sistema é importante, e que ele tem até um sistema de nutrição distinto, né? Ele recebe nutrientes do líquor, que é um filtrado do plasma sanguíneo, gerado pelas células ependimárias. Esse líquor também protege o tecido nervoso. É super protegido, né? Além do líquor, ele é protegido por 3 membranas, as meninges, e por caixas ósseas, né? Tanto a estrutura óssea do crânio, quanto as estruturas ósseas da coluna vertebral. O tecido nervoso central, ele tem mais uma particularidade, chamada barreira hematoencefálica. Vocês vão perceber que não é qualquer substância química que atinge o tecido nervoso central. Como é que eles descobriram isso? Os cientistas pegaram, desconfiados disso, eles pegaram um corante azul e diluíram em água. Um corante solúvel em água, né? Então diluíram ele em água, um corante hidrossolúvel, e geraram uma solução azul. E aplicaram fizeram uma injeção intravenosa desse corante nas veias de um rato e deixaram esse corante fluir pelo sistema circulatório do rato. Depois de algumas aplicações, eles sacrificaram o rato e abriram o rato para analisar. O que eles notaram? Todos os tecidos do rato tinham ficado azuis. Ou seja, o corante que estava correndo dentro dos vasos extravasou para fora dos vasos e coloriu as células dos tecidos. Mas quando eles abriram o crânio e a medula e a coluna vertebral, eles repararam que as estruturas do encéfalo e a medula espinhal não estavam pintadas de azul. Ou seja, o corante tinha atingido todos os demais tecidos, fígado, rim, intestino, pulmão, coração do ratinho, estava tudo azul. Músculos azuis, mas o cérebro, o cerebelo, as estruturas encefálicas e a medula espinhal não estavam pintados. Então, o que eles deduziram? Tem alguma coisa diferente na estrutura dos vasos sanguíneos do sistema nervoso central que o corante não saiu de dentro do vaso. Não pintou o tecido nervoso. Os demais tecidos não devem ter isso. Afinal, todos se pintaram de azul. Quando nós analisamos a estrutura de um vaso sanguíneo, de um capilar periférico, o que é capilar periférico? É vaso sanguíneo de todos os tecidos do corpo, exceto o sistema nervoso central. Capilar central são os capilares que irrigam o sistema nervoso central. Medula espinhal e estruturas encefálicas. Quando nós olhamos para os capilares periféricos, a gente nota que as células endoteliais, célula endotelial ou endotélio, forma a parede do vaso. A gente nota que as células endoteliais elas não estão firmemente unidas umas às outras. Há um espaço entre elas. A esse espaço eu chamo de fenestrações. Então, gente, o capilar sanguíneo periférico, ele me lembra aquela mangueira do jardineiro. Sabe aquela mangueira que o jardineiro vai espalhando, cheia de furos, e vai minando água pelo caminho? É o caso dos nossos capilares, dos nossos tecidos periféricos. Eles são fenestrados, ou seja, possuem fenestrações. Há um espaço entre uma célula endotelial e outra. Quem que sai por esse espaço, gente? Sai o plasma sanguíneo. Então, os nutrientes que estão nesse plasma, que eu representei pela letra N, saem junto. Os medicamentos que eventualmente estejam diluídos nesse plasma saem junto e vão para o tecido. Então, não importa se o medicamento é solúvel em água ou solúvel em óleo, ele pode sair pelas fenestrações. Se ele for solúvel em óleo, ele é capaz até de atravessar o endotélio. Porque para atravessar o endotélio, eu tenho que atravessar a membrana dessa célula. Membrana é feita de quê, gente? Do que é feita uma membrana?
Lipídios, proteínas. Fosfolipídios, né? Uma bicamada de fosfolipídios intercalada por proteínas. Se é fosfolipídio, gente, se é uma bicamada de fosfolipídio, é gordura, é lipídio. Então, o medicamento, a substância que é lipossolúvel, que é solúvel em gorduras, ela se dissolve tranquilamente na membrana e atravessa ela. Então, substância solúvel em lipídios atravessa a célula endotelial tranquilamente. Agora, aquelas que são solúveis em água, água se dissolve em óleo? Não, né? Então, os medicamentos ou nutrientes que são solúveis em água, o único jeito deles chegarem no tecido é passando por dentro das fenestrações, junto com o plasma. Porque eles não vão conseguir atravessar a célula endotelial, porque a célula endotelial tem uma membrana lipídica e eles são moléculas solúveis em água. Então, o que é hidrossolúvel no tecido periférico sai pelas fenestrações, junto com o plasma. O que é lipossolúvel consegue atravessar até mesmo a célula endotelial e chegar nos tecidos. O nosso corante lá do exemplo, ele era hidro ou lipossolúvel? Ele atravessava a célula ou não? O corante azul que eu dei o exemplo lá, ele do experimento, ele não foi dissolvido em água? Então ele é hidrossolúvel. Hidrossolúvel. Então ele atravessa membranas? Sim. Hidrossolúvel, ele atravessa a membrana lipídica? Não, porque é solúvel em água. Solúvel. Só o lipossolúvel que atravessa a membrana. O hidrossolúvel vai ter que sair do vaso de que forma? Ele vai ter que aproveitar qual espaço para ele sair dos vasos? As fenestrações. As fenestrações. O espaço entre as células endoteliais. Tá certo? Então, os vasos capilares periféricos são mangueiras de jardineiro, né? Cheio de furinhos, cheio de fenestrações. Deixa eu mostrar aqui um slide com eles, para quem não está conseguindo visualizar. Aqui. Reparem aqui no desenho, gente, eu vou ampliar ele um pouquinho, ó. Esse é um exemplo de um capilar periférico. Olha aqui as células endoteliais, ó, formando a parede do vaso. Só que vocês reparem ó, que entre uma célula e outra há pequenos espaços. Como é que eu vou chamar esses espaços? Fenestrações. Então, o plasma sanguíneo que está fluindo aqui dentro do vaso, ele sai pelas fenestrações e vai para os tecidos. Por que é importante, gente, o plasma sair de dentro do vaso e correr no espaço entre as células? Qual é a relevância fisiológica disso? Isso vocês têm que saber nessa altura do campeonato. Por que o plasma tem que sair de dentro do vaso e correr entre as células dos tecidos? Ó, vamos supor que... Para levar nutrientes. Para levar nutrientes, né, gente? Por favor, as células dos tecidos precisam receber nutrientes constantemente. Então, não adianta os nutrientes correrem aqui dentro dos vasos e não chegarem para as minhas células. Elas vão morrer por falta de nutrientes. As células precisam de glicose, precisam de aminoácido. Então, é importante que os nutrientes saiam do vaso pelas fenestrações e fluam entre as células. Então, vamos supor que aqui está a minha panturrilha. Ó. São milhares de células musculares. É importante que o plasma saia do vaso, flua entre essas células musculares, levando nutriente para elas. Porque a minha panturrilha contrai o dia inteiro. Toda hora que eu estou andando, ela está contraindo. Ela precisa de energia, precisa de nutriente. O que acontece no capilar do sistema nervoso central? O que vocês estão notando de diferença, gente, no desenho das células endoteliais?
no capilar. Ele não é fenestrado, parece, né, professor? Não tem fenestração, tá vendo? As células estão super unidas por proteínas adesivas, chamadas zonas de oclusão. Então, uma célula endotelial aqui, ó, está fortemente aderida à outra. Então, cadê a fenestração? Ó, não tem. Como se não bastasse, vocês notaram que eu desenhei uma célula, um formato de estrela, né, com vários raios. Por isso que ela é chamada de astrócito, porque ela solta várias projeções da membrana dela. Repararam, gente, que as projeções dos astrócitos estão cobrindo quem? Quem que os astrócitos estão encapando, revestindo? Conseguem ver, gente, que o astrócito está revestindo a parede do vaso sanguíneo? Olha aqui a parede do vaso sanguíneo periférico. Só tem a célula endotelial. Depois já é o tecido. Reparem que aqui está o tecido nervoso, né? A célula característica do tecido nervoso, o neurônio. Mas o vaso sanguíneo do tecido nervoso não é simplesmente células endoteliais. Ele tem a célula astrócito revestindo a parede desse vaso. Vou tentar mostrar isso num desenho. Ah, e o astrócito, além de estar revestindo a parede do vaso, em quem mais que ele está se ligando, gente? Ao neurônio. Neurônio. Repararam que ao mesmo tempo que ele apoia a parede do vaso, ele também apoia quem? O neurônio. Então, ele é uma conexão entre os neurônios e a parede dos vasos sanguíneos. Vamos tentar ver isso num desenho, para ver se fica mais fácil para vocês visualizarem. Olha aqui, gente, vou ampliar um pouquinho. Olha só, isso aqui é um astrócito. Aqui é o axônio de um neurônio. Reparem que o astrócito está se ligando no axônio do neurônio, está apoiando o axônio do neurônio. E desse lado de cá, o que vocês estão vendo? O que é isso aqui? Um vaso sanguíneo. Ah, professor, normalmente os vasos sanguíneos são representados vermelhos. Por que esse aqui está dessa cor? Vocês conseguem perceber, gente, que o astrócito está projetando a membrana dele e está fazendo o que com o vaso sanguíneo? Encapando completamente o vaso sanguíneo do tecido nervoso central. Então, pensa o seguinte, ó, olha nessa outra figura. Olha o vaso sanguíneo. Consegue ver aqui a célula endotelial? Célula endotelial. Só que depois da célula endotelial, o que eu tenho cobrindo a parede do meu vaso? Os pezinhos dos astrócitos. Literalmente, gente, os vasos sanguíneos do nosso tecido nervoso central são encapados pelos astrócitos. Professor, que eu não entendi direito o que é um astrócito. O senhor pode me explicar? O astrócito é uma célula do tecido nervoso. É que a gente pensa que tecido nervoso é só neurônio, né? Pelo contrário, a célula mais comum no tecido nervoso é essa aqui, o astrócito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um astrócito numa outra imagem. Ó, consegue ver que isso aqui é um neurônio? Neurônio, ó, axônio. E repara, ó, que entre aqui outro neurônio. Reparem que entre um neurônio e outro, olha aqui a célula estrelar de novo, ó, o astrócito. Reparem que o astrócito ele solta projeções da membrana dele que ligam tanto no neurônio como em outro, ó. E também revestem os vasos sanguíneos. Olha aqui, ó, o pezinho do astrócito ligando no neurônio. O astrócito é um dos tipos de células presentes no tecido nervoso. Inclusive, o tecido nervoso tem mais astrócito que neurônio.
Conseguiu entender que o astrócito é mais uma célula do tecido nervoso? Professor, eu não entendi lá sobre os pés do astrócito. Eles é que cobrem todo o vaso? Consegue ver aqui por esse desenho, ó, que o astrócito solta uma projeção e olha aqui, ó, ela se adere sobre o vaso. Olha aqui, ó, o pezinho de outro astrócito encapando o vaso. Agora Então, eu consegui visualizar, entendi. Tá vendo? O Todas astrócito essas camadinhas aí são pezinhos mesmo. Tá são ligados a... pezinhos do astrócito, olha aqui, ó. É. Esse astrócito está soltando um pezinho aqui, cobrindo, um outro aqui, um outro aqui. Esse pezinho aqui, ó, já é desse astrócito, que vai cobrindo todo o vaso. Então, o vaso é como se o astrócito, gente, ele fosse um parasita que cresce em cima do vaso e também se liga no neurônio. Eu quero que vocês entendam. Pensa que eu tenho uma substância química aqui. Como é que ela faz para sair desse vaso? Concorda, ó, que eu tenho uma substância aqui. Se ela quiser sair desse vaso, tem fenestração para ela atravessar? Num capilar do tecido nervoso central? Tem fenestração ou a célula endotelial está ligada bem pertinho uma da outra? Não tem Não tem fenestração. fenestração. Não tem. Então, uma substância, vamos supor um nutriente ou um medicamento, se ele quiser sair do vaso, ele tem que atravessar a célula endotelial, não tem? Sim. Vou voltar para o meu desenho aqui, ó. Não tem fenestração. Então, se um nutriente ou um medicamento quiser atravessar a célula, quiser chegar no neurônio, eu quero que vocês pensem nisso. Como é que um medicamento ou um nutriente fazem para chegar no neurônio? O neurônio não precisa ser nutrido? Precisa. Então, como é que eles vão fazer para chegar no neurônio? Ele vai ter que atravessar a célula endotelial. Então, ele vai ter que ser hidrossolúvel ou lipossolúvel para atravessar a célula endotelial? Lipossolúvel. Lipossolúvel, solúvel em lipídio, porque a membrana da célula endotelial é uma bicamada lipídica. Para atravessar ela, tem que ser lipossolúvel. Mas isso eu quero que vocês entendam. Quando aqui eu atravesso a célula endotelial, eu vou bater em quem? Ó, no tecido periférico, se uma substância atravessa a célula endotelial, ela já cai no intertício. Ela já entra em contato com as células daquele tecido. No tecido nervoso, depois que eu atravesso a célula endotelial, gente, qual que é a minha próxima barreira? O astrócito. Se eu atravessar aqui, ó, repara na setinha. Se a minha substância está aqui dentro e ela atravessa a célula endotelial, ela vai bater em quem agora? No pezinho do astrócito. Se ela atravessar essa membrana, ela vai cair dentro de quem? Dentro Do astrócito. Dentro do astrócito. Então, olha o caminho que um medicamento precisa fazer, gente, para chegar no neurônio. Um medicamento que chega no tecido nervoso, por exemplo, um antidepressivo, ele tem que atravessar o endotélio, e aí ele entra dentro de quem? Do astrócito. Aí ele vai correr por dentro do astrócito, para depois ser transferido para quem? Para a célula? Para o neurônio. Neurônio. Professor, então a gente pode concluir que ele meio que é um remendo que o organismo fez para que aquela substância conseguisse atravessar onde não há fenestração e chegasse até o neurônio? Ó, não há fenestração. Então, começa que para uma substância chegar no neurônio, ela tem que ser lipossolúvel para atravessar a parede do endotélio. Quando ela consegue atravessar o endotélio, ela tem que ser muito lipossolúvel, porque tem mais uma membrana para ela atravessar. A membrana de quem? Do astrócito. Quando ela atravessa, gente, ela cai dentro do astrócito. Aí ele viaja pelo astrócito e depois essa substância é transferida do astrócito para o neurônio. Fala, professor, mas que dificuldade.
Por que o neurônio não é igual aos demais tecidos? Basta a substância sair do vaso e já entra em contato direto com a célula do tecido. Muito mais fácil na periferia. Por que vocês acham que tem essa enjoeira, gente? No tecido nervoso, a substância é obrigada a atravessar o endotélio, depois ela tem que entrar dentro do astrócito, ela cruza o astrócito, para só então ser transferida para o neurônio. Porque ela não aceita substâncias hidrossolúveis? As hidrossolúveis não vão conseguir atravessar, né? Vocês viram que o nosso corante azul hidrossolúvel lá no experimento, ele passou reto pelo tecido nervoso. Ele não conseguiu atravessar a membrana do endotélio, porque a membrana é lipídica e o corante era solúvel em água. Então, ele não atravessou o óleo, né, que é a membrana lipídica. Então, ele não conseguiu atingir o astrócito e nem o neurônio. Ele não conseguiu pintar o tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por astrócitos e neurônios, basicamente. Ele não conseguiu colorir essas células. Mas aqui, ó, na periferia, o corante azul saiu facilmente e pintou o tecido de azul. Sabe por quê, gente, que no sistema nervoso tudo é tão mais difícil? Essa estrutura formada pelos astrócitos, essa barreira entre o nutriente que está no sangue até ele chegar no neurônio, ele tem uma barreira formada especialmente pelo astrócito. E pelo fato de que no sistema nervoso, os capilares não têm fenestrações. O plasma não mina para o intertício do tecido nervoso diretamente. Por que isso? Eu estou falando aqui em medicamentos e em nutrientes. Mas vamos supor que o que eu tenho aqui dentro do meu vaso é um veneno. Depois de tudo que nós conversamos, gente, qual que é o último tecido que vocês querem que seja alvo de um veneno? Sistema nervoso. O sistema nervoso? Tá, Porque senão professor, tá enrolado. envenenar o meu fígado também é ruim. Uai, mas o fígado tem capacidade de regeneração. Ah, envenenar o meu rim também é ruim. Ok, mas você tem 2 rins. As células também têm capacidade de regeneração. Se eu perder parte da função dos meus rins, um veneno matar metade das células do meu rim, eu consigo viver com 50% de cada rim funcionando? Consegue. Sim, consegue. Se o veneno destruir 40% do meu fígado, eu consigo viver com 60% do meu fígado? Sim. Agora, conseguem imaginar as consequências de um veneno destruir 50% dos seus neurônios, do sistema nervoso central? Você vira um vegetal, se é que você continuaria vivo, né? Não continua. Se 20%, 10%, 5% do seu tecido nervoso for danificado, as sequelas são gravíssimas. Professor, os neurônios não sofrem mitose, não? Não sofrem mitose, não se regeneram. São células altamente especializadas. Do formatinho de célula-tronco, célulazinha redondinha, pequena, olha o tanto que o neurônio se diferenciou. Ele vira uma célula num formato de cometa. Uma célula que, em muitos casos, pode ter 1 metro quase de comprimento. Então, ele é uma célula altamente especializada, ele não se divide, não se regenera no tecido nervoso central. Então, por que, gente, surgiu essa estrutura nos vasos sanguíneos? Porque hoje, o ser humano sabe o que ele pode comer e o que ele não pode comer. O alimento que é saudável e o alimento que é tóxico. Mas ao longo da história da humanidade foi sempre assim, gente? Não. Nossos antepassados muitas vezes ingeriram substâncias tóxicas. Hoje nós sabemos qual cogumelo eu posso comer, qual cogumelo eu não posso. Qual raiz eu posso comer, qual raiz eu não posso.
Mas no passado, nossos antepassados tiveram contato com muitos venenos. E a nossa espécie só conseguiu chegar até aqui, só não foi eliminada, né, por essas substâncias tóxicas. Por quê? Porque o nosso tecido mais importante não é qualquer substância tóxica que chega nele. Mesmo se ela for hidrossolúvel, ela vai chegar facilmente no neurônio? Hidro. Ela vai atravessar as membranas? Não. Se ela for lipossolúvel, tem chance dela chegar no neurônio? Atravessar o endotélio e cair no astrócito? Tem, mas ela vai se deparar com o astrócito, né? Vai se deparar com o astrócito. Se ela tiver que matar alguém, ela vai matar quem primeiro? O astrócito. O astrócito. E ele sofre mitose, o astrócito? Não. Astrócito se regenera? Sim. Quem não se regenera? Neurônio. Neurônio. É uma defesa, então. O astrócito é uma barreira, ele é uma defesa. Então, uma substância tóxica, ela primeiro é metabolizada pelo astrócito antes de fazer mal ao neurônio. Mesmo assim, tem substâncias que conseguem vencer todas essas barreiras? Tem. Etanol. Etanol é uma substância tóxica para os neurônios. Ele chega no capilar do tecido nervoso central, ele atravessa o endotélio, ele entra no astrócito, atravessa o astrócito e chega no neurônio. E ele intoxica os neurônios. Por isso a gente rapidamente começa a dar sinais de toxicidade do sistema nervoso central. A gente começa a alterar a fala, o comportamento, a expressão de emoções, o equilíbrio. O que é isso? É uma substância intoxicando neurônios. O nosso sistema evoluiu para tentar evitar, mas é claro que ele não é perfeito, né? Muitas substâncias vencem a barreira hematoencefálica e atingem o neurônio. Aí são substâncias muito perigosas, a gente diz que elas são neurotóxicas. Elas são capazes de provocar toxicidade no nosso tecido mais importante e mais difícil, porque ele não se regenera. Então, o que é a tal da barreira hematoencefálica? É o fato de que os capilares do sistema nervoso central não têm fenestrações. As células endoteliais estão muito unidas e ainda o vaso está completamente revestido por uma outra célula do tecido nervoso chamado astrócito. Então, para uma substância chegar de fato no neurônio, ela tem que atravessar o endotélio, atravessar o astrócito para depois chegar no neurônio. O nosso corante azul lipossolúvel, hidrossolúvel, não conseguiu fazer isso. Ele sequer conseguiu atravessar o endotélio. Já nos tecidos periféricos, ele não teve nenhuma dificuldade, porque ele extravasou junto com o plasma pelas fenestrações e coloriu as células dos tecidos periféricos. No neurônio, ele não conseguiu fazer isso. A barreira hematoencefálica, gente, é uma proteção contra substâncias químicas. Até mesmo medicamentos. Se eu precisar que o meu medicamento tenha efeito sobre os neurônios, eu vou produzir uma molécula hidrossolúvel ou lipossolúvel? Repete, por favor, pessoal. Um antidepressivo, um antiepilético, um antipsicótico, são medicamentos que agem sobre o neurônio. Eu preciso que eles cheguem até o neurônio. Nesses casos, essa molécula do meu antidepressivo, do meu ansiolítico, do meu antipsicótico, do meu antiepilético, é ideal que ela seja hidrossolúvel ou lipossolúvel? Lipossolúvel. Se eu preciso que ela chegue no neurônio, o ideal é que ela seja lipossolúvel. Que ela consiga atravessar essas membranas para conseguir chegar no neurônio. Tanto a membrana do endotélio, quanto a membrana do astrócito. Essa é a barreira hematoencefálica. Professor. Se o meu medicamento for hidrossolúvel, ele vai ter efeito apenas periférico ou efeito periférico e central?
periférico e central? Se ele for hidrossolúvel, ele vai ter efeito sobre os neurônios e as células periféricas ou só sobre as células periféricas? Só Só sobre sobre as a células célula. periféricas, por causa Só das sobre fenestrações. Por causa da fenestração. Aqui ele consegue sair, ó. Vou contar uma história rapidinha. Nós temos uma classe de medicamentos chamados antialérgicos, voltada para o tratamento de alergias, claro, né? Os antialérgicos de primeira geração, como a prometazina, o Fenergan, a dexclorfeneramina, o polaramine, eles causam muito sono. Se causa muito sono, gente, eles atingem ou não os neurônios? Sim, Então, eles são lipossolúveis ou hidrossolúveis? lipossolúveis. Lipossolúveis. O que aconteceu? Era muito desagradável que um antialérgico provocasse sono. Porque se eu estivesse tendo uma alergia no trabalho, ou numa alergia durante uma viagem em que eu estou dirigindo, ou uma alergia durante uma época de provas que eu preciso estudar, ter sono me atrapalha. Então eu precisava de um antialérgico que não desse sono. Então eu precisava de um antialérgico que não fosse capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e chegar nos neurônios. Eu precisava de antialérgicos, então, lipossolúveis ou hidrossolúveis? Hidrossolúveis. Hidrossolúveis. Aí eu desenvolvi uma segunda geração de antialérgicos com menor lipossolubilidade e mais hidrossolúveis. A segunda geração de antialérgicos não atravessava a barreira hematoencefálica. Então não tinha efeito no sistema nervoso, não provocava sono. Em compensação, na periferia, ele saía, atingia os tecidos e tinha efeito antialérgico. Efeito antialérgico nos tecidos, na pele, mas sem efeito no tecido nervoso, não provocava um sono. Aí eu desenvolvi medicamentos como a loratadina, a cetirizina, a fexofenadina, que são antialérgicos de segunda geração, hidrossolúveis, não atravessam a barreira hematoencefálica, não dão sono. Os de Professor, primeira geração atravessam, provocam sono. Oi. os relaxantes musculares, eles também atravessam a barreira porque dá um sono terrível. Se dá sono, se altera qualquer função do sistema nervoso central, atravessa a barreira hematoencefálica. Se mexe com o meu equilíbrio, se mexe com as minhas emoções, se altera o meu comportamento, afeta o tecido nervoso central. Mas ele não vai agir nos tecidos? O medicamento, uma vez que ele está no sangue, ele vai ser distribuído para todos os tecidos. Só que agora vocês devem estar... A ideia é que vocês percebam que esse todos é relativo. Se o meu medicamento for lipossolúvel, eu posso dizer com tranquilidade que ele atinge todos os tecidos. Porque ele vai atingir o tecido periférico, todo mundo atinge, e ele também vai atravessar a barreira hematoencefálica e vai atingir os neurônios. Agora, se a minha substância for hidrossolúvel, eu não posso dizer que ela atinge todos os tecidos. Eu posso dizer que ela atinge os tecidos periféricos, mas eu não posso garantir que ela atinge quem? Os neurônios. Os neurônios. Mas pode atingir. Pode atingir se ela estiver numa concentração muito grande ou se ela conseguir estar presente no líquor. Se ela conseguir atravessar a célula ependimária. Mas, via de regra, substâncias hidrossolúveis não atingem o tecido nervoso. Só quando elas têm um transportador específico para elas. É o caso do nutriente glicose. A glicose é um nutriente hidrossolúvel. Se ela é hidrossolúvel, teoricamente, ela não atingiria o neurônio. Só que os neurônios só usam glicose como fonte de energia. Então, a glicose, ela é ativamente transportada até o neurônio. A gente gasta energia para pegar a glicose do sistema circulatório e levá-la para os neurônios.
ela vai fazer isso por meio do líquor, né? Mas para ela atravessar a célula ependimária, a gente gasta energia. A glicose é ativamente transportada. Então, eu posso pegar uma substância hidrossolúvel e levar ela para o neurônio, mas não vai ser fácil. Eu vou ter que fazer o transporte ativo. Eu vou ter que ter uma proteína específica capaz de pegar essa substância hidrossolúvel e lançá-la dentro do tecido nervoso. Porque diretamente ela não atravessa a parede do endotélio, sem fenestrações, e a parede do astrócito. Ela só vai conseguir fazer isso se ela for lipossolúvel. Ok, gente? Dúvidas sobre a famosa barreira hematoencefálica? Qual o nome? Hemato, sangue, encefálica. Essa aqui pode passar uma visão equivocada, né, de que só o encéfalo tem barreira hematoencefálica. A medula espinhal também tem, ela também é tecido nervoso central. Ok, gente, com a ideia de barreira hematoencefálica, deixa eu mostrar umas imagens aqui para vocês. Eu gosto dessa figura, ó, que ela mostra o vaso sanguíneo, o capilar sanguíneo periférico, cheio de fenestrações, e a parede dele é formada apenas pelo endotélio. Quando você olha o mesmo vaso capilar no sistema nervoso central, no cérebro, no caso, olha as células endoteliais todas justapostas, sem fenestrações, bem ligadas umas às outras por zonas de oclusão. E não suficiente, esse vaso ainda está revestido por quem? Quem que é esse pezinho aqui, ó, cobrindo o vaso? É uma projeção da membrana do astrócito. Tá? Então, a barreira hematoencefálica é uma proteção química do tecido nervoso contra substâncias presentes no sangue, especialmente contra substâncias hidrossolúveis, que são a maioria das substâncias presentes no sangue, já que o sangue é plasma, é água. Então, a maioria das substâncias que o plasma carrega são mesmo hidrossolúveis. As lipossolúveis vão conseguir atravessar a barreira, porque atravessam o endotélio e entram no astrócito. E aí o astrócito vai conduzi-las até o neurônio. Se for tóxica, intoxica primeiro o astrócito antes de intoxicar o neurônio. Professor, as células do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso entérico não possui astrócito, então, de jeito nenhum. Nem um tecido ou outro não vai ter astrócito. O astrócito é uma célula do tecido nervoso central. Os nervos não têm astrócitos, nem o sistema nervoso entérico. É só uma rede de neurônios mesmo. Mais alguma dúvida dessa primeira parte ou eu posso mudar? Mudar de tema. Acho que pode. Então vamos para conhecer, gente, o revestimento elétrico dos neurônios. Neurônios são células que têm uma particularidade muito grande. Elas são capazes de transformar estímulos em impulsos elétricos. Olha que loucura. O neurônio é capaz de pegar um estímulo, transformar num impulso elétrico e conduzir até o sistema nervoso central. Então, no nosso corpo, a gente tem uma rede de neurônios periféricos e as terminações nervosas deles estão aqui logo abaixo da nossa pele. E esses estímulos são convertidos pelos neurônios em impulsos elétricos que são levados até o tecido nervoso central. Ok? Essa neurotransmissão, que é a capacidade dos neurônios de conduzir, gerar e conduzir um impulso elétrico, faz com que os neurônios se pareçam com fios, né? Igual na nossa casa, a nossa fiação conduz a eletricidade de um ponto a outro, os neurônios fazem isso no corpo. Eles são a fiação do nosso corpo, né? Os nossos nervos, eles pegam um estímulo, transformam em energia elétrica
e conduz esse impulso elétrico até o tecido nervoso central. Então, pense o seguinte, aqui no meu ouvido, eu tenho terminações nervosas ligadas nas células do meu tímpano. Vem um som, o som sensibiliza as células do meu tímpano e essas células ativam a minha terminação nervosa no ouvido. Um impulso elétrico é gerado e é conduzido até o meu tecido nervoso central. Aqui no meu cérebro, eu tomo consciência do som. E ao tomar consciência do som, eu vou tomar uma decisão. Se o som estiver muito alto, eu vou me afastar. Se ele estiver muito baixo, eu vou aumentar o som. Pensa o seguinte, uma explosão. O seu ouvido detecta as células do tímpano. Essa detecção vai estimular a terminação nervosa a gerar um impulso elétrico. Esse impulso elétrico é conduzido do seu ouvido até o seu tecido nervoso. Por que é importante eu tomar consciência dessa explosão? Porque o meu tecido nervoso, quando essa informação chegar para ele, no meu tecido nervoso central, ele vai comparar esse ruído com outros ruídos já ouvidos. Se ele falar não, quando ele acessa a memória, ele fala, opa, esse ruído é um trovão. Ok, posso ficar tranquilo. Não vai me fazer mal. Não, peraí, esse ruído é uma bomba. Esse ruído é uma bala. Se eu identifico assim, a minha resposta vai ser diferente, porque agora esse ruído está sendo identificado como algo perigoso. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês entenderem que os estímulos são captados pela terminação nervosa, transformados em impulsos elétricos e levados para o cérebro. Para o cérebro não, né? Para o tecido nervoso central. E isso é importante para eu tomar consciência do que está acontecendo com o meu corpo. Se eu piso num prego, esse prego sensibiliza uma terminação nervosa lá no meu pé. Um impulso elétrico é gerado e conduzido ao longo da minha perna até chegar na minha medula espinhal, quando de fato essa informação vai ter atingido o tecido nervoso central, porque medula espinhal já é tecido nervoso central. Quando eu ponho um alimento na boca, as substâncias daquele alimento sensibilizam a minha terminação nervosa na boca. Essa terminação nervosa conduz um impulso elétrico até o meu cérebro. E aí eu vou ficar sabendo, vou processar essa informação para eu definir qual gosto eu estou sentindo. Se é doce, salgado, azedo, amargo, se eu gosto, se eu não gosto. Os fios da nossa casa, gente, qual é a característica deles que permite que eles não percam energia quando estão transmitindo eletricidade? O que impede que os fios da nossa casa percam muita energia enquanto estão transmitindo eletricidade? Aquelas capas que protegem ele? Eles são encapados. Eles são isolados eletricamente. Tanto que se eu tocar num fio que está conduzindo eletricidade, essa eletricidade não me afeta, não passa para o meu corpo se o fio estiver devidamente encapado. Ele não está perdendo energia. A transmissão de energia por ele fica mais eficiente. A fiação do nosso corpo são os neurônios. Para que a transmissão desse impulso elétrico ficasse mais eficiente, os nossos neurônios também são isolados eletricamente. Só que o isolante elétrico dos nossos neurônios são uma outra célula que cresce em volta dos axônios. Reparem que ela cresce como um parasita. Ó. Ela se enovela em volta do axônio. Essas células, elas têm na sua membrana um lipídio chamado esfingomielina. Então, a proteção que essas células geram sobre o axônio, o isolamento elétrico que elas geram sobre o axônio, é chamado de bainha de mielina. Por quê? Porque as membranas dessas células são ricas num lipídio chamado esfingomielina, ou mielina.
Como se chamam as células que fazem esse revestimento no axônio do neurônio, isolando o neurônio eletricamente? Esses isolantes elétricos, essas células só são isolantes elétricas graças à presença da mielina na membrana delas. É a mielina que é o isolante elétrico. Como as membranas dessas células são ricas em esfingomielina, elas isolam eletricamente o neurônio, aumentando a eficiência da condução de energia. Professor, mas em neuroanatomia a gente estudou, nem todos os neurônios têm a bainha de mielina, não, né? A minoria tem. Quais neurônios vocês acham que devem estar mielinizados? A bainha de mielina gera um isolamento elétrico. Quando mielinizado, o neurônio conduz o impulso nervoso com mais eficiência, com mais rapidez. Conseguem pensar num estímulo que precisa ser transmitido para o meu cérebro com muita rapidez? E por isso é interessante que os meus neurônios que conduzem esse estímulo sejam mielinizados? Qual é o estímulo que tem que ser transmitido para o cérebro mais depressa? E é importante que as fibras sejam mielinizadas. Para essa neurotransmissão. Oi? A dor, por exemplo, para que a gente tenha uma reação rápida? Perfeito, olha aí, já pensando como uma fisiologista, que beleza. A dor. Pensa se você pisar num prego, a transmissão do estímulo para o seu tecido nervoso fosse bem lenta. Você ia pisar no prego até o final, ele ia atravessar seu pé. Por que isso não acontece? A neurotransmissão da dor é tão rápida, graças aos neurônios mielinizados, ou seja, revestidos por essas células que geram isolamento elétrico, porque suas membranas são ricas em mielina. A dor é transmitida muito rápido. Quando você pisa num prego, ele mal penetra no seu pé, você já está dando uma resposta, você já está puxando o seu pé de volta, contraindo seus músculos da perna e puxando o pé para evitar que esse prego entre inteiro. Então ele mal entra inteiro no seu pé. De tão rápido que foi a transmissão dessa informação de que o prego estava entrando no seu pé, os neurônios lá do seu pé geraram um impulso elétrico, ele veio até a sua medula espinhal, que é tecido nervoso, e o neurônio motor já mandou uma resposta, contraindo os músculos da sua perna, e você puxando o pé para o prego não entrar completamente. Com isso, você diminui a lesão. Quando você pega uma colher no fogão super quente, que estava lá fervendo, e o cabo era metálico, quando você pega, aquilo ali sensibiliza as terminações nervosas de dor. Um impulso elétrico é enviado imediatamente para a sua medula espinhal, e ela devolve de cara uma resposta para a sua mão, dizendo o que para a sua mão? Abra, solte, e aí os músculos da sua mão relaxam e você abre a mão, e a colher cai, e a lesão na sua mão fica menor. Gente, se a dor fosse transmitida lentamente, até a gente soltar essa colher, a mão já teria sido, o tecido da mão já teria sido bastante queimado. Porque uma fração de segundo faz diferença nesses casos. A bainha de mielina, então, muita gente, os leigos aí, acham que bainha de mielina é uma substância que está cobrindo o axônio. Não é uma substância, é uma célula viva, está revestindo o axônio, se enrolando nele aqui, ó, como um rocambole. O axônio fica sendo o recheio lá no meio. Por que essa célula promove isolamento elétrico? Porque a membrana dela, ó, é riquíssima num lipídio que gera isolamento elétrico, a mielina, ou esfingomielina. Como esse pessoal de fisiologia não gosta de facilitar a nossa vida, eu tenho neurônios mielinizados no cérebro, no sistema nervoso central, e tenho neurônios mielinizados nos nervos periféricos.
A célula que faz isso é a mesma, gente, só que ela muda de nome. Olha que canseira. No tecido nervoso, a célula que gera a bainha de mielina é chamada de oligodendrócito, no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a célula que produz a mesma bainha de mielina é chamada de célula de Schwann. Tá? Célula de Schwann. É a mesma coisa. É uma célula com a membrana rica em mielina que cresce em volta do axônio, gerando isolamento elétrico graças à presença de mielina na sua membrana. Então, aqui ó, eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, 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 outra. Então, o que eu chamo de bainha de mielina é um conjunto de células revestindo o meu axônio. Você sabe qual o comprimento que um axônio pode ter, gente? Qual o tamanho que o neurônio pode chegar? Até 3 metros? Não, menos. Em animais podem ter, nas lulas gigantes, podem ter neurônios imensos. As baleias. Mas no ser humano, como nós temos aí no máximo 2 metros e pouco de altura, os nossos maiores neurônios, gente, são neurônios que inervam as pernas, né? Então eles vão dos pés até a minha medula espinhal. Então, nesses caras, tipo esses jogadores de basquete, com 2,10 metros, eles têm neurônios que estão partindo. A terminação nervosa deles está lá no pé, o axônio corre por toda a perna, e o neurônio, o corpo celular do neurônio, a cabeça do neurônio está aqui ao lado da medula espinhal. Então, esse neurônio aí tem facilmente mais de 1,20 m, né? A perna desse cara aí certamente tem mais de 1,20 m. Deve ter quase aí 1,5 m. Então, os neurônios podem ser células muito alongadas. E ao longo desse trajeto, os axônios podem estar revestidos por células que compõem a bainha de mielina. Se for um nervo periférico, essa célula se chama célula de Schwann. Se a bainha de mielina estiver no neurônio do sistema nervoso central, da medula espinhal, por exemplo, essa célula que forma a bainha de mielina não se chama mais célula de Schwann, se chama oligodendrócito. Tá? Professor, Só para dificultar. Oi. as células do sistema nervoso entérico, os neurônios que são muitos, né? Milhões, igual do sistema nervoso central, tem bainha de mielina? Porque quando a gente come alguma coisa que faz mal, a resposta não é rápida, demora. Não, os neurônios a bainha de mielina, gente, você tem que pensar que ela é para acelerar a neurotransmissão, certo? Então é para transmitir informação de uma área para outra que está longe. Então, quanto mais rápida for essa transmissão, mais eficiente, mais rápido vai vir a resposta. O caso dos neurônios do sistema nervoso entérico, eles não transmitem informações para longe. Eles se comunicam apenas entre si ali com os neurônios que são vizinhos, na parede do trato gastrointestinal. Então, não há uma transmissão de informação para longas distâncias. Eles se comunicam ali proximamente, né, em torno da estrutura do trato gastrointestinal. Não transmite informação para longe. Os nervos periféricos é que transmitem informação para longe, né? Pensa um nervo periférico aqui na palma da sua mão. Tem uma terminação nervosa aqui, mas o axônio desse neurônio está vindo ao longo do seu braço inteiro, passa a sua axila e vai chegar aqui próximo à sua medula espinhal. Então é um longo trajeto aí, né? De mais de uns 80 centímetros ou mais. Então os neurônios são células alongadas. Embora eu tenha vários tipos de neurônios, tá? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esses são os neurônios sensoriais. Então, vocês reparem que eles são bem alongados. Ó. Eu posso ter neurônios mielinizados. Olha aqui a bainha de mielina, não? As células de Schwann.
formando a bainha de mielina sobre o axônio. E eu posso ter neurônios sensoriais não mielinizados. Se o meu estímulo pode ser transmitido lentamente, o neurônio vai ser não mielinizado. Se o meu estímulo tem que ser transmitido rápido, como a dor, o meu neurônio vai ser mielinizado. Você está vendo que os neurônios que captam estímulos na periferia e levam para a medula espinhal, eles são bem longos. Já os neurônios do sistema nervoso central, eles são totalmente diferentes, né? Aqui, o que se destaca neles são os dendritos ou são os axônios? No neurônio periférico, a estrutura que se destaca neles é claramente o axônio, né? Eles têm que cobrir longas distâncias. Mas nos neurônios do sistema nervoso central, qual estrutura se destaca? O axônio ou a árvore dendrítica? Os dendritos. Os dendritos. Porque neurônio do sistema nervoso central, ele não tem que cobrir longas distâncias. Ele tem que fazer muitas conexões. Então, quanto mais dendrito, mais conexões com outros neurônios. E esse aqui é um neurônio eferente. O que é um neurônio eferente? É o que leva as respostas. Esses aqui, ó, levam os estímulos da periferia para o centro. Esses são os neurônios do centro, que processam a resposta. E esse é o neurônio que devolve a resposta. Olha que fantástico. Nós temos células nervosas especializadas para cada função. Tem as que conduzem as informações para o sistema nervoso central, tem os neurônios do sistema nervoso central, e tem o neurônio que vai levar a informação, a resposta do sistema nervoso central para o tecido executar. Esse é o neurônio típico, tá? Quando a gente estuda neurônio, o desenho clássico de neurônio que a gente faz é esse. O neurônio com o corpo celular, axônio prolongado, terminações axonais e dendritos. Oi? Só, assim, dando uma viajada aqui. Então, um indivíduo numa crise de ansiedade, num ataque de ansiedade, são os neurônios eferentes que vão fazer aquela transmissão de todos os sintomas fisiológicos que ele vai ter, tipo taquicardia, o estímulo de fuga, a transpiração, são os neurônios eferentes. Isso. Numa crise de ansiedade, o distúrbio está nesses neurônios aqui, lá no tecido nervoso central. Eles estão muito estimulados. E aí, eles vão gerar respostas exageradas, e esse neurônio aqui vai conduzir para os tecidos. Então, a respiração vai ficar acelerada, o coração acelera, os músculos começam a se contrair, gerando tremor. É esse cara que está levando as respostas exageradas que essa turma está gerando, porque está com um distúrbio patológico, né? Um transtorno de ansiedade. O excesso de estímulos, de informação, pode prejudicar, então, os neurônios. Como o pessoal fala que fulano estudou tanto que enlouqueceu, perdeu o juízo. Pode ter a ver com isso, com os prejuízos nos neurônios? Não acredito nisso, não. Algumas pessoas que estudam muito ou que são muito inteligentes são muito introspectivas. Mas eu não acredito que isso tenha relacionado a nenhum tipo de disfunção, não, tá? Mas é muito comum que as pessoas mais inteligentes, assim, elas acabam ficando num mundinho mais próprio. E também, né, gente, a gente tem que pensar que para uma pessoa muito inteligente, deve ser muito sofrido conviver com gente pouco inteligente. Porque o nível de discussão que interessa a pessoa, o tipo de debate que ela gosta de ter, ela não encontra. Então é comum que fiquem pessoas mais isoladas, né? Mesmo porque ela não vai achar pares aí em tudo quanto é lugar. A menos que ela conviva num ambiente de universidade, seja cercada por pessoas do nível dela. Mas é muito comum isso, a gente vive isso até nas famílias da gente. Às vezes você
é de uma família muito simples, e aí acaba indo para uma carreira de muito estudo, muita cultura. Então chega um ponto que a hora que você volta ali entre os seus, fica até difícil de você se comunicar. A linguagem já não é mais a mesma. As opiniões já são completamente diferentes, a discussão muda. Então, muitas vezes, isso não é uma deficiência, não. Embora, e muitas vezes é um traço de personalidade. Tem pessoas que são mais introspectivas. E muitas pessoas que têm aí um QI muito elevado têm essa característica, né, de uma introspecção maior. E o que pode prejudicar a saúde dos neurônios? Tem vários. O sistema nervoso central é uma fronteira do nosso conhecimento, né? O conhecimento do corpo humano é muito avançado em várias estruturas. Tem órgãos que a gente conhece do avesso, mas o nosso conhecimento para aqui, no tecido nervoso central. A grande maioria dos fenômenos acontecendo no tecido nervoso central, a gente tem teorias. Quando a gente fala que tem uma teoria, é porque é uma hipótese. Eu não tenho certeza se é isso mesmo. Então, lá na frente, na patologia, quando a gente for estudar esquizofrenia, depressão, ansiedade, eu vou falar para vocês, olha, teoria que tenta explicar a depressão, a gente não tem certeza de como é. A teoria que tenta explicar a esquizofrenia, a gente não sabe muito bem. Algumas doenças, então, depressão, esquizofrenia, a gente já tem algum conhecimento, mas estamos longe ainda de conhecer completamente a doença. Algumas a gente desconhece completamente, né? Por exemplo, autismo. Sabemos pouquíssimo do que está acontecendo no cérebro do autista. E tem vários outros transtornos de personalidade, por exemplo, pouco conhecidos. Né? Os psicopatas, o que acontece no cérebro desses caras, que eles perdem empatia. Então, essas particularidades do sistema nervoso central a gente conhece muito pouco. O que a gente sabe é a parte fisiológica. A gente conhece essa célula, a gente sabe que ela é a célula principal do tecido, e o fenômeno básico que ela executa é gerar impulsos elétricos, a gente chama de potenciais de ação, ou impulsos nervosos, e ela conduz esse impulso elétrico ao longo dela, e ela é capaz de transmitir esse impulso elétrico para a próxima célula, num evento chamado sinapse. Então, um neurônio é capaz de detectar um estímulo, transformar esse estímulo num impulso elétrico, conduzir esse impulso elétrico ao longo da célula e transferir essa informação para a próxima célula em um evento chamado sinapse. A neurotransmissão, a geração e condução do impulso nervoso e a sua transmissão para outra célula numa sinapse são as funções biológicas básicas de um neurônio e diferenciais de um neurônio. O neurônio é formado pelo corpo celular, né, ele tem os dendritos, o axônio e a terminação nervosa, a terminação axonal. Ele pode ou não estar mielinizado, né? Conter a bainha de mielina. Um neurônio, a gente faz várias conexões. Olha aqui, ó, um corpo celular de um neurônio que você mal consegue enxergar. Por quê? Está coberto de terminações nervosas. Terminação de axônios, terminações de astrócitos. Aqui os astrócitos em amarelo, e as terminações de outros axônios, de outros neurônios, em azul. Reparem que o neurônio faz muitas conexões com outros neurônios. O neurônio, a gente tem cerca de 10 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso central. Não são regeneráveis. Neurônio de nervo é. Essa é uma grande dúvida um dos grandes mistérios do nosso corpo. Os nossos nervos, quando rompidos, se regeneram. Então, se eu romper, cadê a foto que eu tenho um neurônio rompendo? Se eu romper um axônio, aqui, ó,
Se eu romper um axônio de um nervo, essa parte aqui degenera, e essa parte aqui ligada à cabeça, ao corpo celular, ela cresce outra vez. Então, nervos crescem de novo. Agora, neurônios do tecido nervoso central, porque nervo é tecido periférico, né? Sistema nervoso periférico. Neurônio do tecido nervoso central, se ele sofrer uma lesão, ele degenera inteiro e não se regenera. E aí eu perco função. E aí um dos nossos mistérios, né, é entender por que que o nosso neurônio periférico se regenera e o nosso neurônio central não. Por que que quando a minha lesão é num nervo, ele cresce de novo? Quando é na medula espinhal, eu fico paraplégico. Não regenera. Um neurônio, gente, é capaz de disparar 2.500 potenciais de ação por segundo. Olha como isso é rápido. Num segundo, um neurônio é capaz de disparar 2.500 potenciais de ação, ou seja, responder a 2.500 estímulos em um segundo. Por isso que a neurotransmissão é tão rápida, tão eficiente. Por isso que a gente dá resposta a estímulos de forma tão acelerada. Eu quero terminar mostrando para vocês a micróglia. Quem é a micróglia, gente? Ah, essa foto aqui é super legal. Olha um grande neurônio. Olha aqui o astrócito, ó, revestindo o neurônio. Aqui o astrócito, ó, revestindo o neurônio e revestindo um vaso sanguíneo. Olha a micróglia aqui no meio. Quem é a micróglia? Vamos chegar nela. Ela não é da microbiota, não, né, professor? Não, tem a ver quase, porque é uma célula de defesa. Eita. Eu falei desse slide aqui ontem, ó. Os números das letras, da linguagem, do cálculo matemático, tecnologia e cultura. Falei, não falei? Falou. Aqui. Gente, quem é a micróglia? Lembra que, vamos supor, tecido nervoso. É interessante, seria má ideia total para nós, que uma bactéria ou um fungo conseguisse atingir o tecido nervoso. Pensa o seguinte, você levou uma pancada, teve um traumatismo craniano, rachou o osso do seu crânio. É possível que bactérias que estão contaminando aqui o seu cabelo, bactérias e fungos, atravessem essa rachadura e atinjam quem? O seu tecido nervoso. Nesse caso, gente, a evolução deixou no tecido nervoso células de defesa prontas para atacar esse micro-organismo, caso ele chegue no tecido nervoso. Não é fácil, né? Ele tem que atravessar a pele, o crânio, as meninges, para depois chegar no tecido nervoso. Mas caso ele chegue, vai estar esperando por ele lá o macrófago do tecido nervoso. Lembra que o macrófago são células de defesa que ficam de sentinelas nos tecidos? Lá no fígado a gente tinha um macrófago sentinela, a célula de Kupfer. Lá no alvéolo nós tínhamos um macrófago sentinela, a célula de pó, de poeira, né, o macrófago alveolar. Aqui, no tecido nervoso, nós também temos um macrófago estacionário pronto para atacar micro-organismos que, porventura, consigam chegar ao tecido nervoso. Esses macrófagos são chamados de micróglia. Então, o macrófago, cada tecido que ele se instala, ele recebe um nome. Vocês já aprenderam o nome dos macrófagos no fígado, no pulmão, e agora o macrófago do tecido nervoso, chamado micróglia. Na nossa pele, a gente também tem um macrófago, tá? Só por curiosidade, o macrófago da pele chama célula de Langerhans. Foi quem descobriu ele, por isso que pegou esse nome tão diferente? Sim, Langerhans foi um grande fisiologista. Então, ele estudou o pâncreas,
No pâncreas, a gente tem uma estrutura chamada ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, uma homenagem a ele. E a célula, o macrófago da pele, também é uma homenagem a ele, por isso, célula de Langerhans. É um fisiologista muito famoso. E no caso do fígado, né, quem descobriu o macrófago do fígado foi Kupfer, por isso célula de Kupfer, também é uma homenagem. Certinho? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer esse desenho aqui, ó, em que eu vou tentar explicar para vocês a neurotransmissão. Como é que o neurônio detecta um estímulo e conduz um impulso elétrico até a terminação nervosa e transmite esse impulso elétrico para uma outra célula. Os neurônios só se comunicam com 3 tipos de célula. Ou eles só fazem sinapses com outros neurônios, com glândulas ou com músculos. Na próxima aula, a gente vai ver a sinapse neuromuscular e um músculo se contraindo. A gente vai terminar o nosso conteúdo vendo a neurotransmissão e a contração muscular. Certinho? Professor, pode disponibilizar esse desenho no grupo lá hoje? Já está no Moodle, viu? Acho que está desde a semana passada, quando eu coloquei os outros, eu coloquei esse aqui também. Então ele já aparece para vocês lá no Moodle, quer ver? Vou ver se estou com o Moodle aqui aberto. Ah, não estou não. Mas está lá no Moodle. É só vocês baixarem ele. Mas posso mandar no grupo também. Eu agradeço, é que meu Moodle está meio problemático. Eu gosto de mandar porque tem gente que até hoje não está